A Crivella cassado, né? Na verdade, uma decisão de primeira instância, para quem não é advogado aí, a decisão do juiz, aquela primeira decisão, que rapidamente alguém coloca um recurso, leva para o desembargador e depois para o colégio o trio, né, dos 3 desembargadores. Então, o Crivella, assim, não está cassado, né? Ele teve uma decisão em primeira instância que suspenderia, cassaria o mandato dele, mas certamente isso vai ser revertido, porque é Brasil, acho muito difícil. Eu não vou dizer nem que é Brasil, para não ser injusto, assim, eu nem olhei qual é o caso que levou à cassação do Crivella. Eu acho que tem uma questão que eu sei, porque passa aqui pela Câmara Municipal, que eu acho muito bizarro. Todo ano o prefeito tem suas contas, as contas vão para o Tribunal de Contas, que faz um parecer e manda para a Câmara votar. E a Câmara pode aprovar ou reprovar as contas do Crivella. Você acredita que os últimos 2 anos da gestão Crivella, o Tribunal de Contas deu parecer pela reprovação das contas? Lembro se os dois, mas pelo menos o último ano, com certeza, o Tribunal de Contas deu parecer contrário, ou seja, pela reprovação das contas. Até hoje, 2023, essas contas não foram votadas na Câmara. Não foram votadas. Se tivessem sido votadas e a Câmara votasse pela rejeição das contas dele, como o Tribunal de Contas sugere, ele não poderia ter sido candidato em 2022. Ele encaixaria nas questões de inelegibilidade. Prefeito que tem as contas rejeitadas pela Câmara não pode concorrer. E aí teria uma discussão disso. Se nós reprovarmos a conta dele de 2020, ou seja, ele não poderia ser concorrido em 2022, o mandato dele é legítimo ou não é? Que ele estaria inelegível. Mas não foi por causa disso essa decisão da juíza. É alguma outra... Acho que era a questão dos guardiões do Crivella. A questão da cassação que está sendo discutida agora é sobre os guardiões do Crivella, que ficou bem famoso, saiu na imprensa na época. Os guardiões eram servidores ali da prefeitura, que eles foram desviados das suas funções para tentar impedir a prestação de informações para os cidadãos. Então, ali ficaram apelidados de guardiões do Crivella. Quem entrou com ação contra o mandato do Crivella, né, pela cassação dele, foi a coligação PT-PCdoB. E hoje quem o Lula tenta atrair para a base do governo é o Republicanos. E um dos principais deputados federais do Republicano, o nome nacional deles, é o Crivella. Então essa ação do PT lá atrás, né, ela na verdade, e uma ação local, né, uma discussão, o PT aqui é inimigo do Crivella e tudo mais, mas lembrar, o Crivella, na última eleição foi Bolsonaro, mas o Crivella sempre foi Lula. Sim. O Crivella foi ministro da Dilma. O Crivella estava na chapa de Senado em 2010, quando ele vira senador, que era a chapa do Lindbergh. A dobradinha era vote Crivella e vote Lindbergh. Caramba. Então o Crivella, historicamente, é próximo ao PT, próximo ao Lula, próximo a Dilma. E agora o Republicanos, né, tá sendo aí puxado para a base pelo Lula, o Lula pelo menos quer. E aí dá essa que é, a nível nacional, uma cagada. É uma cagada do ponto de vista político, porque gera um ruído muito grande. Mas aí... segue o jogo com relação a isso. E aí até o Sandman comentou também que o Crivella tinha sido ministro da pesca, lembrou? Ah, sim. Que naquele final de governo Dilma, que tudo era caótico, as pessoas eram ministros por 3 dias, o ministério surgia, o ministério acabava. Foi nessa época aí. E o Pedro... Quando chega até o Ministério da Pesca, que você vê que assim, não, já tá abarrotado, não tem mais o limite ali. Não tem mais pra onde correr em termos de ministério, né? Quando cria o Ministério da Pesca. E o Pedro Schmidt também, sempre presente, comentou aqui que o Rogério Marinho parece que perdeu o mandato de senador. Eu não tinha visto nada disso. Será? Acho difícil, hein? Vamos ver. Vamos seguir, segue aí que eu vou... Eu acho que não. Eu acho que isso teria bombado em todos os grupos. Mas segue o jogo aí que eu vou vendo isso aqui. Até o que a gente tava vendo aqui a notícia em relação aí ao que o Pedro Schmidt falou, realmente parece que foi cassado aí o mandato do Rogério Marinho pelo justiça. Mas ele vai reverter isso com certeza. Mas vai reverter. Quando ele era vereador, né? Exatamente. Eu tava olhando aqui a matéria, é uma condenação em primeira instância, a mesma coisa que eu falei do Crivella, isso é rapidamente revertido. Fico preocupado de qualquer pessoa, né? O cidadão que tá envolvido, fica preocupado quando é já segunda instância, porque aí só reverte no STJ, no STF, é muito difícil. Mas cabeça de juiz sai qualquer coisa. E aí o caso aqui, dando uma olhada rápida na matéria, é da época que ele foi vereador na Câmara Municipal de Natal, entre 2001 e 2003, 2005 e 2007. Eu acho muito difícil que o judiciário, a justiça, casse o mandato de um senador por causa de casos que são de 20, 15 anos atrás. Então, agradeço aí por ter trazido o assunto, eu não estava por dentro, a matéria é de hoje, na verdade, de 6h10 da tarde, então não tem nenhuma hora. Notícias em primeira mão aqui. News agora. Quase o expresso do Renato Batista, que de manhã ele comenta as grandes novidades do dia que estão inaugurando, aí a gente comentando aqui o que está saindo no final da tarde. Mas vamos ver aí, se bobear o caso é maior, desdobra, não quero... Como advogado, eu sei que eu não posso dar um parecer final com base numa manchete, mas a manchete, pelo padrão Brasil, eu acho muito difícil, né, que realmente resulte em alguma condenação.